Nós iremos ler no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, a partir do verso 41. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, a partir do verso 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla do vestido. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Pedimos, Senhor, que nessa tarde este toque libertador aconteça. Amém. E que tu faças aquelas coisas que só tu podes fazer e que nenhum de nós poderá fazer, a não ser em teu nome. Dá que seja uma tarde de cura, de libertação, de alma solta, livre, de coração aliviado, e que todo fardo e peso da culpa sejam hoje depostos ao pé da cruz. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente durante os anos em que somos acadêmicos de teologia, nós lemos muito acerca da palavra de Deus. De certa forma, a nossa mente vai aprendendo a elaborar, a trabalhar, a questionar, a investigar. E vamos correndo alguns riscos que dariam uma mensagem inteira. E ao longo desses meus 31 anos de ministério e de pregação da palavra de Deus, vez por outra eu tomo a liberdade de me puxar as próprias orelhas e de trazer a minha própria pessoa para o seu devido lugar e resgatar a simplicidade, a pureza e a beleza do Evangelho de Jesus de Nazaré. Isso porque, como já disse um velho professor, do qual fui aluno no seminário, as nossas conclusões acadêmicas são como borracha. Elas esticam e quando a gente solta, elas voltam para o mesmo lugar. Permanecem do tamanho que são originalmente. E hoje, lendo esse texto, lendo outros textos sobre algumas mulheres extraordinárias, cujas vidas foram poderosamente transformadas por um encontro com Jesus, como Maria de Magdala, aquela que era possuída por 7 demônios, 7 tipos de psiquismos que agiam na sua mente, puxando para um lado, para o outro, estressando, estraçalhando, destruindo aquela vida, levando a uma vida de absoluta frouxidão moral, tendo uma fama absolutamente negativa na região de Magdala, nas vizinhanças do Mar da Galileia. Tem toda a sua história transformada por um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ou aquela grega de origem sírio-fenícia, vindo das bandas de Tiro e Sidom, que numa postura de extrema humildade prostra-se aos pés de Jesus e roga por sua filhinha, que está terrivelmente tomada por um demônio, por um tipo de obsessão maligna que lhe controla todas as suas atividades, as suas ações, os seus movimentos, e faz da sua filha uma escrava. E quando ela exerce a sua fé em Jesus, mesmo sendo uma estrangeira, recebe a bênção da cura da filha e, voltando para casa, encontra a menina liberta em nome de Jesus. Agora nós estamos possivelmente diante, ou quase certamente, de uma mulher judia,
que carrega na sua história um drama que já dura 12 anos, possuída por uma hemorragia, tomada por uma hemorragia, que na verdade o texto original deixa muito claro que era uma menstruação crônica. Ela vai vivendo a sua agonia, a sua vergonha, o seu drama. Isso porque nos dias e na cultura em que ela vivia, no mundo judaico, havia o peso acusador, opressor e repressor da lei, que estabelecia lá em Levítico que nos dias do ciclo menstrual, a mulher era religiosamente tida como imunda e após este ciclo precisava de alguns rituais de purificação que foram depois abolidos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela carrega esse drama. E o texto de Levítico, quando legisla sobre o assunto e as considera impuras nos dias em que menstruadas estão, diz o texto que a roupa que elas vestiam se tornava imunda, que elas não podiam sentar em uma cadeira, que aquela cadeira passava a ser imunda. As camas onde dormiam eram camas imundas. E essa mulher foi surpreendida pela desgraça, pela tragédia, quando observou que passados os dias de uma menstruação normal, esta hemorragia continuou, perpetuou-se, e durante 12 anos foi a sua companheira, a sua vergonha, o estigma da sua vida, a que a fazia diferente, envergonhadamente diferente. E diz o texto que além de tudo isso, ela gastou todos os seus bens, todo o seu patrimônio foi pulverizado, liquidado, arrasado, se desfez do que tinha, com médicos, com remédios, para de alguma forma tirar aquela marca, aquela tatuagem que a lei sobre ela colocava, para se ver livre da companhia, daquela hemorragia incômoda que a impedia de estar em determinados lugares e que a fazia absolutamente envergonhada e sentindo-se impura, tendo como referência a lei. E após 12 anos de luta, de guerra consigo mesma, de humilhação, de vergonha, de agonia, de desprezo, de sujeira aos olhos dos religiosos e certamente de crítica por parte dos mais legalistas, finalmente ela ouve falar que passa pela cidade, que cruza a cidade, o profeta, o jovem profeta da Galileia, chamado Jesus de Nazaré. E ela então, timidamente, e é fácil nós entendermos a sua timidez diante do estigma que há sobre ela, da marca que há sobre ela, ela aproxima-se de Jesus no meio de uma multidão e sorrateiramente vai ali se esgueirando entre um e outro, até que de forma sutil toca apenas o manto de Jesus, ou como já disse um grande pregador, de linguagem extremamente refinada, que já foi para o céu e foi um grande líder presbiteriano, tocou-lhe a fímbria dos mantos, imagine. E Jesus então vira-se para os discípulos e diz: quem me tocou? E pareceu aos olhos de Pedro uma pergunta meio estúpida. Isso porque a multidão era grande, e a multidão andava aos troncos e barrancos, era muita gente, empurra para lá, empurra para cá, e Pedro, com certo respeito, mas ainda assim de forma meio irônica, diz: Senhor, como é que o Senhor faz uma pergunta dessa? Isso é pergunta que se faça, uma multidão destas, gente que não acaba mais, o povo se movimenta para um lado, para o outro, vai para lá, vem para cá, e o Senhor pergunta quem me tocou. Ora, quem de nós vai saber quem lhe tocou? E Jesus então responde a Pedro dizendo: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E a mulher, olhando para o seu corpo, olhando para si mesma, procurou os vestígios daquela hemorragia que a acompanhava, e não mais o encontrando, e vendo-se curada, observando-se completamente limpa, apareceu aos olhos do Senhor e da multidão e finalmente declarou-se, dizendo: quem te tocou fui eu, e esta é a minha história. Ao que Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, amém. Meus amados irmãos, esse texto é de uma riqueza tremenda. Esse texto é maravilhoso, em primeiro lugar, porque essa mulher tem o endereço certo, ela vai a Jesus. Lá em João capítulo 7, na festa dos tabernáculos, Jesus põe-se de pé e diz o evangelista que ele exclama, brada, grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Uma das grandes características de Jesus
era que na grande maioria das vezes ele chamava a solução dos problemas a si. Era com ele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê em mim não morrerá eternamente, diz o Senhor. Ele se apresenta como resposta, como solução. Ele não tem orientações tipo suba 200 degraus de joelhos. Ele não tem orientações tipo faça o caminho de Santiago de Compostela a pé. Ele não tem orientações tipo faça isso, pague aquilo, ou essa expressão que surgiu no meio evangélico, que é a colateral de penitência, que é pagar o preço. Ele não diz isso. Ele diz: vem a mim, traga para mim. Eu sou aquele que resolve, que cura. E essa mulher teve a aventura de ter o endereço certo. Ela foi a pessoa certa. Há muitos que não conseguem libertação na vida porque a procuram no endereço errado. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas envolvidas com coisas que não têm origem em Deus. Argumentam com o fenômeno é inegável. Não há como negar a fenomenologia, mas há como contestar a origem. O problema não é o fenômeno, é a origem. Não se pode negar o acontecimento, mas podemos questionar a origem, de onde vem, qual a fonte, porque a Bíblia é clara quando afirma que toda boa dádiva, tudo quanto é bom e tudo quanto é perfeito, vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Talvez você precise nesta tarde tomar a direção de Jesus. Já tentou tudo, já procurou tudo, já fez todo tipo de exercício espiritual. Eu conheci uma empresária na cidade de Maceió, muito bem sucedida, mas muito aflita na vida, que tentou todas as opções para resolver o seu problema interior. Era tomada por uma angústia, por uma inquietude, por uma insatisfação inexplicável, tinha tudo, vivia do jeito que queria, e chegou ao extremo de um dia pegar um avião e passar 30 dias no Nepal, andando lá pelas montanhas, procurando místicos, gurus. Praticou as coisas mais inimagináveis, obedeceu às orientações mais absurdas, e resultado de tudo isso foi que voltou pior do que foi. E lá conheceu um guru chamado Said Babá, que depois descobriu ser um impostor, e ela envolveu-se com meditação transcendental, com os livros de Lobsang Rampa, e quase enlouquece, ficou meio doida, esperando que aparecesse o terceiro olho na fronte, à espera de extraterrestres em pontos determinados da Terra, e ia se diluindo nisso tudo, se destruindo, morrendo, até que teve o encontro libertador da sua vida com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas sinceras no endereço errado, há muita gente boa, de coração puro, há muita gente com motivações sérias, mas dirigindo-se ao endereço errado. Eu lhe conclamo a que nessa tarde traga o seu problema, a sua agonia, a sua dificuldade, se é que ela existe, ou se não existe, a sua própria alegria, suas venturas e vitórias, traga aos pés da pessoa certa, que é Jesus, o Filho de Deus. Mas, queridos, o que o texto deixa claro é que essa mulher tinha uma hemorragia, e não era só sangue que vazava, era a vida que estava indo embora, o ânimo, a disposição, a alegria, a esperança, não apenas plasma, não era uma questão meramente orgânica, biológica. O que estava sendo perdido por ela naquela hemorragia era a própria vida, a própria existência, era a própria capacidade de olhar para o amanhã e dizer: amanhã eu estarei viva, vou fazer isso. Já não havia ânimo, ela era absolutamente enquadrada na derrota, no pessimismo e na miséria. E não precisamos ser profetas ou videntes, nem ler bola de cristal, para afirmar nessa tarde que há muitos aqui também que não vivem o problema de uma hemorragia orgânica, que não estão perdendo sangue, mas que na verdade há um buraco na alma por onde vaza a vida, por onde vaza a esperança, por onde vaza o amor, por onde vaza a capacidade de perdoar, por onde vaza a compreensão, a comunhão, por onde vaza o afeto,
por onde vaza o diálogo, por onde vaza a capacidade de conversar com a mulher, com o esposo, com os filhos. Há muita gente que está perdendo a vida está indo embora por um buraco aberto na alma. E isso se manifesta de formas ou das formas mais diferentes, em depressões, manifesta-se também em irritabilidade, manifesta-se numa impaciência crônica, manifesta-se em medos inexplicáveis, manifesta-se através de inseguranças cuja origem você procura e não acha. Às vezes são pessoas bem estabelecidas, bem casadas, com bons filhos, com bons empregos, mas que por envolvimentos espirituais espúrios começam a ver a vida vazar. Há jovens cuja vida tomada por drogas, pelo vício, a ver ir embora por um buraco na alma. É a hemorragia do ser, é a hemorragia do coração, é a hemorragia que vai tirando a vida, minando as forças aos poucos. É aquele indivíduo que constitui uma família paralela e que vive o drama de ter que ocultar tudo isso. E isso vai estressando, vai produzindo contendas e brigas inexplicáveis aos olhos de quem é agredido. Ou então o religioso cínico, que faz da religião apenas um recanto, onde a consciência é aliviada a cada domingo, onde ele debita na sua própria conta uma fração de tudo aquilo que ele deveria dar à vida, mas que da vida retira. É aquele indivíduo que faz da religião uma muleta, ou pior, faz da religião um amuleto. É aquele indivíduo que faz da religião uma vacina para na segunda-feira fazer tudo quanto lhe bater na cabeça e percebe que a vida está vazando, indo embora. Ou é a moça de vida libertina que ainda na adolescência, iniciando a primeira juventude, já se entrega, já se corrompe, se deixa prostituir, vive de forma absolutamente degradada, e conquanto a histeria se manifeste no rosto com aparência de alegria, ela sabe que se consome interiormente e que é um buraco na alma por onde a vida está indo embora. Maior sucesso atualmente na Itália, é o best-seller na Itália, um livro escrito por uma jovem adolescente que aos 14 anos de idade se prostituiu e que aos 15 já havia feito tudo quanto se pode imaginar na área de uma sexualidade permissiva e libertina. Não houve nenhum tipo de tara, chamada com certo glamour de fantasias, que ela não houvesse experimentado. Para ela era indiferente se as relações eram heterossexuais ou homossexuais. Para ela era indiferente se estava com indivíduos ou com grupos. Ela não estabeleceu limites e aos 16 anos de idade já era uma pessoa absolutamente dissolvida, fragmentada no ser por essa vida corrompida. E o mais impressionante é que lá para as tantas, no texto que ela escreveu, que já vendeu mais de 1.200.000 livros na Itália e que vai ser lançado agora nos próximos dias aqui no Brasil, ela faz um registro da sua agonia. E ela diz assim: eu fazia tudo isso, mas eu sabia que no fim ia me sentir muito mal, que o prazer era momentâneo, que era coisa de instantes, mas que à noite, quando eu fosse deitar sozinha para dormir, eu ia viver o meu drama, minha agonia, a minha insatisfação. Ela disse: mas é isso que eu quero, é assim que eu quero, ainda que eu morra, é a vida que eu escolhi. Tinha consciência absoluta da fuga, do que vazava da alma, do ser que estava se diluindo no pecado e numa vida devassa. Amados irmãos, quantas pessoas assim, quanta gente assim, fugindo da vida, porque não por 12 anos, mas às vezes mais ou menos, percebem a incurabilidade do mal, percebem que a vida está vazando, que esse buraco na alma é a porta por onde a própria história sai. Já não há esperança. E o pior desse estilo de vida é a escravidão constatada quando se quer deixar e não se consegue. São pessoas que dizem para si mesmas: é a última vez. São pessoas que dizem para si mesmas: só faço essa vez. E descobrem depois, debaixo de um manto de frustração, que são escravas, dominadas, conduzidas. E aí a mente trata de racionalizar a desgraça e a escravidão para trazer uma explicação a si mesma, a fim de que o ciclo destruidor continue. Esta mulher vivia seu drama.
Alguns anos atrás eu recebi, tenho hoje, até hoje na minha Bíblia, um bilhete de uma moça muito bonita que entrou no meu gabinete pastoral há uns 6 anos atrás. Risonha, alegre, comunicativa, fascinante. Começou a conversar e lá para as tantas foi abrindo o coração e dizendo o que era a sua vida, o estilo de vida que levava, a miséria que vivia, manipulada, vendendo a carne, objeto na mão de loucos, vazada de um lado para o outro, pelo egoísmo e pela sandice das enfermidades morais dos homens, absolutamente escravizada, insensível já, sem nenhuma expectativa de transformação, já tentara de tudo, já fizera votos, promessas, já havia assumido compromissos com lideranças religiosas, com místicos, com gurus. Ela já havia procurado solução em muitas frentes, até o bendito dia em que cruzou na vida com Jesus de Nazaré. E essa menina foi transformada de um dia para o outro, mudada, o semblante mudou, os olhos mudaram, o rosto mudou. E ela me procurou naquela tarde no meu gabinete e me perguntou assim: pastor, dá para o senhor me batizar? Eu digo, dá. E no domingo seguinte eu a batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Completamente nova, nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ela foi tocada pelo poder transformador de Jesus de Nazaré. Queridos, a mulher dessa história vivera 12 anos em agonia. 12 anos para quem vive em agonia é uma eternidade. 12 anos para quem vive em sofrimento é um tempo inimaginável. 12 anos é tempo suficiente para liquidar, para murchar a esperança, para arrasar a vida, para tirar de diante dos olhos toda a possibilidade de vitória. Mas apareceu na vida dela esta última esperança, Jesus. E ela vai timidamente, envergonhada, não quer aparecer, sua história não pode ser pública, e ela toca-lhe apenas a franja, o manto, o tecido, e constata que a enfermidade parou, que ela foi curada, que ela está boa, livre, em nome de Jesus. Acha melhor guardar a história para si. Mas o texto começa dizendo, aí no verso 41, que o Senhor Jesus queria ocultar-se. Eu já ouvi um sermão extraordinário nesse texto, cujo título era o Deus que não pode ocultar-se. E quando ele não pode ocultar-se, percebe, porque Deus não tem costas, ele está sempre de frente para o necessitado, Deus está sempre de frente para aquele que dele precisa. O Senhor Jesus diz aí, alguém me tocou, e estabelece o toque, a diferença entre o toque da fé e o mero empurrão. Estabelece a diferença entre a atividade meramente mecânica e aquela que é carregada de unção. Ele diz, alguém me tocou, foi diferente, é coisa nova, houve fé nisso. Essa pessoa que me tocou de forma diferente. E diz a Bíblia que diante desta constatação a mulher se desnuda, aparece e diz, fui eu, Senhor. E publicamente conta a sua história. Já não era mais motivo de vergonha, porque curada estava. E recebe de Jesus muito mais do que a cura física. O Senhor diz, a tua fé te salvou, e a chama de filha, e diz, vai-te em paz. Amém? Amém. Esse é o Senhor que nós cremos. Há muitos anos eu conheci, no bairro de Copacabana, uma senhora chamada Dona Maria Helena, esposa de um escrivão, ou melhor, de um tabelião. Dona Maria Helena morava na avenida Nossa Senhora de Copacabana, e o casal tinha apenas um filho, e Dona Maria Helena tentara de tudo para ser curada de uma enfermidade. Dona Maria Helena frequentava um determinado local onde havia sacrifícios de animais, e Dona Maria Helena chegou a rasgar uma galinha com as próprias mãos e beber o sangue, todos os votos possíveis. Eu vi alguém aí chiando. É verdade. Eu estava conversando com Carmen esses dias sobre Rosa, uma irmã nossa,
Eu tenho muita vontade de trazer aqui um mulherão de uma voz linda, uma voz trovejante. Rosa era uma das mulheres mais bonitas da sua cidade, viveu uma vida desordenada, teve um câncer de útero, envolveu-se com ocultismo, de terreiro em terreiro. Chegou um dia em que mandaram e ela fez, passou 30 dias trancada num quarto, cortou a própria carne e em cada corte do corpo ela botou carne de porco e costurou. Ao final de 30 dias estava apodrecida, morrendo, cheia de infecções, absolutamente desestruturada na vida, sem nenhuma perspectiva, envelhecida de tanto sofrimento. Aí Rosa bateu de frente com Jesus e nasceu de novo. Fui curada. Isso já faz o quê? Uns 10 anos. Está curada em nome de Jesus. Aleluia. E ela anda com um álbum, porque ela se tornou missionária, fez o curso de teologia, tornou-se missionária e anda com um álbum de fotografias. E quando me encontra a Carmen, ela diz: olha aqui, este foi o último terreiro que eu fechei, essa é a mãe de santo convertida, agora é filha de Jesus. E assim ela vai. E mais ou menos essa foi a história da Dona Maria Helena, desesperada, até que um dia foi a uma igreja episcopal onde Paulo Garcia era pastor, no Rio de Janeiro. E ali havia uma reunião toda terça-feira, que de vez em quando eu ia também, e pregava o reverendo Antônio Elias. E num daqueles cultos, desesperada, arrasada, moída, oprimida, envergonhada, liquidada, com tudo destruído, sem esperança, no buraco, absolutamente derrotada, Dona Maria Helena, na hora do apelo, ela orou em silêncio e disse: Deus, se há um Jesus diferente, se há um Jesus que pode, se há um Jesus que liberta, se há um Jesus que cura, se há um Jesus que não é só de boca, de discurso, eu quero, mostra-me isso agora. E foi à frente, e nasceu de novo, e ganhou o marido para Cristo, e ganhou o filho para Cristo, e essa família tornou-se uma bênção, e uma igreja nasceu na casa de Dona Maria Helena. Amém? Amém? É assim que Jesus faz. O toque que transforma. E como resultado disso tudo, filha, a tua fé te salvou. Eu disse aqui hoje de manhã que o que nós precisamos é entregar o problema na mão de quem pode. Porque se você entrega o problema da mão de quem não pode, é pior, são 2 problemas. Aí está difícil, né? Agora, se você entrega na mão de quem pode, está resolvido. Amém? E você diz: mas será que Deus pode? Essa pergunta já é fruto da nossa mente enferma. Eu recebi esses dias, sexta-feira alguém me deu isso aqui, Vislumbres de um Criador, que eu li hoje de manhã. E eu gostaria de ler para você. Você que veio aqui hoje com esse buraco na alma por onde a vida vaza. Você diz: pastor, a minha capacidade de perdoar vazou, eu não tenho mais coragem. A minha capacidade de amor foi embora, de amar foi embora. A minha capacidade de vencer o pecado minguou, eu já não tenho mais forças para vencer, eu vou me entregando aos poucos. Eu quero lhe convidar a entregar o seu problema a quem pode. Agora, eu vou ler isso aqui para você ver se ele pode ou não pode. Preste atenção. Vislumbres de um Criador. O elefante é o único animal cujas pernas dianteiras se dobram para a frente. Por quê? Porque de outra forma seria difícil para esse animal levantar-se por causa do seu peso. Por que os cavalos, para se erguer, usam as patas dianteiras e as vacas as traseiras? Quem orienta esses animais para que ajam dessa maneira? Deus. Esse mesmo Deus que coloca um punhado de argila, de barro, no coração da terra e através da ação do fogo transforma a argila em formosa ametista de alto valor. Esse mesmo Deus que coloca certa quantidade de carvão nas entranhas do solo e mediante a combinação de fogo e a pressão dos montes e rochas transforma esse carvão num resplandecente diamante
que vai fulgurar na coroa dos reis ou no diadema dos poderosos. Por que o canário nasce aos 14 dias, a galinha aos 21, os patos e gansos aos 28, o ganso silvestre aos 35 e os papagaios e avestruzes aos 42 dias? Por que a diferença entre um e outro é sempre de 7 dias? Seria coincidência? Porque o Criador sabe como administrar a natureza e jamais comete engano. Ele determinou, escute isso aqui, que as ondas do mar se quebrem na praia à razão de 26 ondas por minuto, tanto na calma como na tempestade. Não importa, o mar pode estar calmo ou tempestuoso, sempre serão 26 ondas por minuto. Aquele que nos criou pode também nos dirigir. Somente aquele que fez o cérebro e o coração pode nos guiar com êxito para um alvo útil. A insondável sabedoria divina revela-se ainda em coisas que pouca gente nota. Por exemplo, a melancia tem um número par de franjas. A laranja possui um número par de gomos. A espiga de milho tem número par de fileiras de grãos. O cacho de bananas tem na última fila número par de bananas. E cada fila de bananas tem um a menos que a anterior. Desse modo, se uma fileira tem número par, a seguinte tem número ímpar. Não há risco de duas serem pares ou ímpares. A ciência moderna descobriu que todos os grãos das espigas são em número par. E é admirável que Jesus, ao se referir a grãos e espigas, tenha mencionado apenas números pares: 30, 60 e 100. Pela sua maravilhosa sabedoria e graça, é assim que o Senhor determina a vida que cumpra os planos e propósitos dele. Somente a vida sob o seu cuidado estará salva de contratempos. Outro mistério que a ciência ainda não descobriu: enormes árvores pesando toneladas, apoiadas em poucos centímetros de raízes. Ninguém até agora conseguiu descobrir esse princípio de sustentação a fim de aplicá-lo em edifícios, viadutos e pontes. Mas há maravilha ainda maior. O Criador toma o oxigênio, o hidrogênio, ambos sem cheiro, sem sabor e sem cor, e os combina com o carvão, que é insolúvel, negro e sem gosto. E dessa mistura sem graça surge o alvo e doce açúcar. Esses são apenas alguns vislumbres de um Deus sábio. Esse mesmo Deus que realiza tais maravilhas no mundo que Ele criou, pode também efetuar em nós um milagre que nós tanto necessitamos. Por isso diz a Bíblia, diz o louco no seu coração, não há Deus. Diz o louco no seu coração, não há Deus. Queridos, será que não vale a pena entregar a vida nas mãos desse Deus? Isso que eu li é apenas um vislumbre do que Ele é e do que Ele pode. A esta mulher bastou tocar-lhe o manto, e 12 anos de agonia se foram. Uma hemorragia foi estancada, uma vergonha foi encerrada, um desespero foi concluído, e dali para frente uma nova vida começou. A revista Veja deste final de semana faz uma menção à Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte. Menção essa que foi um registro feito pela Organização Mundial da Saúde, de que no ministério daquela igreja, 40% dos viciados que procuram ali libertação são libertos em nome de Jesus. Isso significa, segundo a OMS, 8 vezes mais do que a média estabelecida nas clínicas por aí afora. 40%. Eu vi aquela obra começar e lembro até hoje com saudade de um menino chamado Geraldinho, marginal,
fumava maconha, cheirava cocaína e tudo que aparecesse na frente. Tinha uma bala no ombro. Pra vocês terem uma ideia de quem era a peça, ele viciou um cavalo em maconha. Ele andava numa charrete e quando ele acendia o baseado dele, o cavalo virava o pescoço e fazia sinais com a cabeça, e Geraldinho ia lá e aí conheceu Jesus, nasceu de novo, começou uma obra tremenda. E eu lembro do testemunho de Geraldinho, pequenininho, e um dia ele encarou aquela igreja enorme, superlotada. Hoje ela tem 30 mil membros. E Geraldinho olhou para a igreja e disse: muitas vezes eu dormi ali na entrada, drogado, e conhecia muitos de vocês pelos sapatos, disse ele. Há irmãs aqui que os sapatos eu conhecia, outros eu conhecia pela passadinha. E ele encarou a igreja e disse: mas nunca, nenhum de vocês parou para falar comigo. Eu ouvi aleluias, cânticos, glória a Deus, vibrações, eu deitado, doidão. Vocês saíam alegres, abraçados, mas nunca se abaixaram para falar comigo. E Geraldinho disse: mas graças a Deus ele abaixou-se do céu à terra, veio de lá até esse planeta enfermo, e me tocou e me salvou. Você sabe, hoje Geraldinho é um pregador do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que pode. E eu quero convidar você nesta tarde para trazer a Jesus a hemorragia de sua vida. Talvez a fé esteja vazando e indo embora. Talvez a capacidade de crer esteja diminuindo. Talvez a capacidade de perdoar esteja sumindo. Talvez você diga: eu já perdoei tanto que não tenho mais coragem de perdoar. Talvez o amor esteja desaparecendo. Enfim, talvez haja um buraco na sua alma por onde a vida está indo embora. Eu lhe convido para que nessa tarde deixe Jesus estancar essa hemorragia. Amém? Fechar esse buraco, tapar esta fenda, e você sair por aquelas portas com a alma em festa, ouvindo o Espírito Santo a explodir em voz no seu peito, dizendo: filho, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Se você quer isso, com toda a coragem de sua alma, ponha-se de pé onde você estiver agora, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Martorelli vai orar, e eu creio piamente que aquele mesmo Jesus está aqui conosco, está em nosso meio, aí entre esses bancos, esperando o seu toque para libertá-lo. Amém.